Olá, meu nome é João Pedro Fernandes e eu estou cursando o segundo período do curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins. E este vídeo ele serve para um trabalho avaliativo da matéria de Análise Econômica do Direito do professor Armando Formiga. No vídeo eu vou fazer uma análise econômica do episódio Matar ou Morrer, da temporada 2, episódio 10 da série Suits. Dentro desse episódio eu vou fazer um resumo de como acontecem as coisas na trama, dentro do episódio, e também vou fazer uma análise econômica dentro desses fatores. O episódio 10 da segunda temporada, ele não é só um dos episódios mais tensos da série, ele também é um episódio que ensina muito a gente sobre governança corporativa, disputa de poder e ética nos negócios. Para quem não assistiu a série ou não se lembra, eu vou dar uma breve explicação de como que se desenvolve a trama no episódio, sem envolver muito análise econômica no momento. Basicamente, durante a segunda temporada inteira, existe uma disputa pela firma Pearson Hardman, que é o nome original da firma. De um lado tem Daniel Hardman, que seria basicamente a oposição, ele seria um antigo sócio que retornou, e do outro lado tem a Jessica Pearson e o Harvey Specter, que seriam, a Jessica, no caso, seria a sócia gerente no momento. Durante a trama do episódio, a gente descobre que, a gente vê, que o Daniel Hardman, ele consegue um número de votos suficiente para se tornar um novo sócio-gerente da firma, E isso abala muito a Jessica e o Harvey, Só que um pouco mais pra frente no episódio, eles descobrem que o Hardman, ele falsificou alguns documentos, Alguns documentos foram falsificados e por conta disso ele conseguiu ganhar a votação para se tornar um novo sócio-gerente, entende? Então, quando esse esquema todo do Hardman é desmascarado, ele consegue ser expulso, Ele consegue ser retirado da firma e a Jessica Pearson e o Harvey Specter acabam se unindo, mais ainda do que já eram unidos antes, e a firma passa a se chamar Pearson Specter, que basicamente junta o sobrenome dos dois. E essa seria basicamente o resumo, um resumo bem breve do que acontece no episódio. Agora, para iniciar de fato a análise econômica do episódio, eu vou destrinchar em alguns pontos que eu acho mais interessantes, e que ficariam de mais fácil entendimento. O primeiro ponto seria basicamente da análise da governança corporativa e da disputa de poder que aconteceu dentro desse episódio. Basicamente, quando você pensa em um novo líder assumindo alguma firma, alguma empresa, qualquer coisa, quando o líder é substituído, até mesmo na presidência, existe uma mudança de estratégia, A empresa muda sua estratégia. Isso afeta tanto os funcionários quanto os clientes e os investidores. Então, quando existe uma governança corporativa, quando tem uma mudança de governança corporativa e uma disputa de poder, todas as pessoas que estão em volta desse ramo, todas as pessoas que estão ao redor também são afetadas. Trazendo mais para a vida real, para a realidade, a gente pode pensar tanto no Steve Jobs contra a Apple, nos anos 80, e no Elon Musk quando ele comprou o Twitter, quando ele acabou assumindo o Twitter. O Steve Jobs ele foi expulso da Apple nos anos 80 e acabou voltando um pouco mais para frente para transformar toda a empresa, que foi basicamente o que aconteceu dentro do episódio. Hardman, ele era um sócio antigo que retornou com a intenção de transformar a empresa, tanto que ele quase conseguiu. O outro seria basicamente a ideia do Elon Musk comprando o Twitter, Ele mudou até mesmo o nome, antes era X, agora é X, X, o antigo Twitter. Então, pro cara ele conseguir mudar isso tudo, de fato, prova o quanto que a governança corporativa consegue afetar todo esse meio, tanto funcionários, clientes e investidores. Outro ponto que eu achei bem interessante de destacar, e que seria de fato o que levou ao clímax do episódio, seria de fato a ética dentro dos negócios, O quão importante a ética é para os negócios. Porque o Hardman, ele não agiu com ética, ele fraudou a votação,
a fim de se tornar o sócio-gerente e conseguir assumir a firma. Isso, obviamente, não é nada ético e, felizmente, acabou sendo descoberto a fim de evitar alguma tragédia maior. Mas, trazendo para a vida real, seria o caso da Teranos, né? Que eu não posso me alongar muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, basicamente, o caso Teranos, né, é uma empresa que prometeu um avanço tecnológico revolucionário, né, na época, só que tudo não passava de uma fraude, entende? E como resultado, a empresa já valia bilhões, entende? A empresa já valia bilhões, mas tudo sendo uma fraude, né? Eles inventaram mentiras sobre avanços tecnológicos revolucionários, então uma empresa que valia bilhões foi à falência, desmoronou, entende? Então, exatamente por essa falta de ética que levou à falência de uma empresa como a Teranos, por exemplo, entende? Que foi o que aconteceu com o Hardman. Hardman acabou perdendo toda a sua credibilidade. Quando as pessoas descobrem que uma pessoa não age com ética dentro dos negócios, a sua credibilidade é destruída, se não a sua carreira. Então, basicamente, esse episódio ele consegue dar vários pilares para nós analisarmos ele economicamente, né? Fazer uma análise econômica desse episódio. Vou só dar uma pincelada novamente sobre quais seriam esses pilares, né? O primeiro, que eu falei, seria a governança corporativa, de como a mudança na liderança, né? Ela pode afetar a estratégia e a estabilidade de alguma empresa. O outro seria a ética, né? A fraude e a ética dentro dos negócios, né? Que, por exemplo, a manipulação de documentos por parte do Hardman leva a questões sobre a integridade, né? Empresarial. Ou seja, se uma empresa tem a sua integridade abalada, seus impactos no mercado são absurdos, né? Que nem a Teranos, que valia bilhões e acabou indo à falência, né? Ela desmoronou totalmente. Outro, que é bom falar, né? Novamente, seria sobre a questão da disputa de poder, né? O que aconteceu dentro desse episódio foi, de fato, uma disputa de poder, como várias que acontecem a todo momento, né? Que é a luta entre Hardman e a Jéssica, principalmente, né? O Harvey Specter estava ali, mas principalmente foi entre a Jéssica e o Hardman, né? Ela mostra como a rivalidade interna no ambiente corporativo pode ser algo, de certa forma, às vezes pode ser até benéfico, né? Mas normalmente é catastrófico esse tipo de rivalidade dentro do ambiente corporativo. Então, acho que seriam esses os pontos que eu que eu trouxe, né? Que eu gostaria de destacar dentro do episódio, que é o episódio 2 da temporada, ou episódio 10 da temporada 2, perdão, Matar ou Morrer. E essa foi a minha análise do episódio, pensando em algumas coisas que poderiam ser ligadas ao direito, né? Obrigado.